Bom dia, meus amigos. Meu nome é Patrício Aleixo. Queria deixar uma palavra de reflexão nessa manhã, uma palavra que tem ardido muito no meu coração há alguns dias, né? Teve alguns acontecimentos que ela veio muito na minha, a calhar, né, na minha vida e também eu creio que Deus vai falar com vocês com essa palavra. A palavra que eu quero deixar nessa manhã para todos vocês, né, está em Atos capítulo 28, que diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocaram no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Eu quero focar uma víbora. Quando ele está com a mão no graveto, uma víbora veio e o picou. Sabe, esse mesmo Paulo foi o Paulo que tinha tudo em sua vida. Era um homem culto, andava com Gamaliel. E na vida o que deixa para nós é que muitas vezes nós podemos ter tudo humanamente, mas não temos nada quando não temos Deus. A palavra de Deus diz que Deus tirou o entendimento, a sabedoria daquele homem naquele momento que ele estava em cima de um cavalo. E o que aconteceu com a vida de Paulo, que houve uma transformação quando a glória de Deus veio sobre a vida de Paulo. E todo aquele conhecimento que ele tinha não serviu para nada. Aquele homem ficou cego e teve que depender de outros. Na jornada acontece isso muito conosco. Quando temos tudo, ou quando achamos que somos tudo, acabamos não tendo a consciência de quem é Deus. E nem conseguimos enxergar quem nós somos em Deus. Sabe, queridos, e o importante é que a palavra fala que o Senhor enviou um profeta e falou: olha, eu vou mostrar para Paulo o que ele tem que sofrer por amor ao Evangelho, sabe, para anunciar minhas palavras. E nós vimos, sabe, uma sequência de fatos acontecendo em Paulo após ele cair do cavalo. Ele ele foi chicoteado, foi desmerecido, e foi acontecendo algumas situações na vida dele que antes não tinha acontecido. E aí muitas vezes podemos falar: poxa, mas quer dizer que então não vou servir a Cristo porque eu vou passar dificuldades. Sabe, queridos, mas todas aquelas situações que Paulo estava passando tinha um propósito. Foi com esse propósito que Deus chamou Paulo para ser um pregador dos gentios. Quantas vezes nós passamos tantas situações adversas? Sabe, nós vimos aqui que ele podia muito bem falar aqui durante a situação da vida dele, falar: poxa, mas eu estou servindo a Deus. Quando eu não servia, eu era um homem respeitado, e agora eu sou chicoteado, eu sou, sabe, desmerecido, ninguém acredita em mim. As pessoas cospem em mim. Mas não, em todo momento, Paulo sabia qual era o propósito dele. Ele teve um encontro real com Deus. O que nós precisamos? Ter esse encontro real com Deus. Nem sempre sermos cultos quer dizer que temos o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade, ela vem a partir do momento que você tem uma intimidade com Deus. Mas é preciso que eu e você entre nessa intimidade com Deus.
É preciso que nós venhamos, mesmo com as dificuldades, com as lutas, que venhamos, sabe, a desejar, a cumprir o propósito de Deus. Olha, aqui diz assim, no capítulo 28, versículo 4. No versículo 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Esse mesmo Paulo foi chicoteado, foi humilhado. Esse mesmo Paulo, ele estava num navio, e lá no versículo 27 até o versículo 40 fala que ele estava preso em um barco, indo, sabe, para Roma. Além dele estar preso para ir para Roma, o barco, ele passou por uma tempestade e quebrou-se todo, é o que a palavra de Deus diz. E mesmo assim, aqui já no naufrágio, Paulo, ele não amaldiçoou nada. Aqui Paulo, ele não nem sequer começou sabe, a maldizer a sua vida. E o que ele falava, olha, Deus me disse. Então ele sabia do propósito que ele tinha. Sabe, você tem crido no propósito de Deus para a sua vida? Ou você tem largado a caminhada? Meu querido, minha querida, eu e você não podemos, sabe, desistir da nossa vida em Deus. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Aí você fala, não, mas eu não sou crente, mas você tem um propósito. Paulo, ele não era um servo do Senhor, mas Deus tinha um propósito, um chamado para a vida dele. Agora é muito cômodo para nós, muitas vezes, a gente abandonar as pessoas, abandonar os ministérios, ou mesmo não querer servir a Cristo porque ficamos de olho em outras pessoas. Às vezes nós não queremos servir a Deus porque achamos que passaremos dificuldades, mas meu amado, minha amada, maior é Deus na sua vida, maior é Deus na minha vida, maior é Deus na sua família. O seu propósito é maior no seu casamento, no seu ministério, na sua empresa, na sua escola. A Daniela, minha irmã, está assistindo. Seja bem-vindo, minha irmã. Betânia, muito bom, viu, Betânia? Seja bem-vinda. Então, continuando, nós vimos que aqui aconteceu esse fato aqui no capítulo 28, versículo 3, que Paulo, ele falou, não, então se eu vou pelo menos esquentar, pegar uns gravetos e ver uma cobra, e picou a mão dele. Olha, ele podia muito bem, nesse momento, ter amaldiçoado a cobra também. Falar, mas que coisa, já passei por um açoite, 40 vezes menos um. Já fui chicoteado, já fui escarnecido. Agora, sabe, o barco afundou e agora a cobra, eu vim só me esquentar. Sabe, queridos, mas não. A palavra de Deus diz que aquele homem entendeu tanto o propósito dele que ele pegou aquela cobra e sacudiu a mão. E sabe o que o mundo vai pensar? O que pensou aqui, ó. Os habitantes daquela região pensou. Falou assim, esse homem, sabe, ele é amaldiçoado. Mas Paulo falou, não, eu tenho um propósito. E esse propósito, nenhuma víbora, nenhuma serpente poderá me tirar desse foco, desse propósito. Então o que é que ele fez? Somente sacudiu a mão e deu continuidade ao chamado dele. Sabe, nesse tempo que nós estamos passando de pandemia, sabe, com tantas enfermidades e agora com o coronavírus que ninguém sabe realmente como pega, como não pega, como está infectado, como não está infectado, onde
veio tentar afastar uns dos outros. Ô Samuel, um abraço, meu querido, sempre é um prazer. Você mora no meu coração das antigas mesmo. Deus te abençoe. Então, sabe o que acontece aqui? A serpente, ela vem com o propósito de tirar você do foco. Quantas vezes, sabe, nós trabalhamos em determinados lugares e perdemos o foco. Quantas vezes nós estamos, sabe, com tantas coisas à nossa frente e perdemos o foco. São projetos inacabados. E Deus não espera que eu e você venhamos a desistir pelas dificuldades. Assim como Paulo. Paulo passou pelo chicote, pelo naufrágio e passou aqui pela mordida da serpente. Mas ele não desistiu e nem mesmo amaldiçoou a serpente. E sabe o que acontece, meu querido, minha querida? Que o interessante é que após a mordida da serpente, sabe o que é que ele foi fazer? Ele foi cumprir o propósito, que ele foi ministrar a cura. Olha só, ele foi ministrar a cura na vida, sabe, de um familiar do rei daquela ilha. Ele foi lá orar por ela. Ela estava enferma há muitos dias. Agora eu quero que chamar a sua atenção justamente nesse outro ponto. Porque ou é um extremo ou é o outro. Um extremo é as dificuldades que vem tentar nos tirar do propósito. E sabe qual é o outro extremo? O outro extremo é que quando você entra no propósito, todo mundo quer endeusar a sua vida. Quer fazer com que você seja maior do que o Evangelho de Cristo, maior do que é Cristo. E quando nós não somos, nós somos cooperadores do Evangelho. Sabe, quando ele cumpriu, a palavra fala, quando ele cumpriu, quando ele foi lá, orou pela família ali de Públio, fala assim, olha, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. A mesma mão que foi picada pela serpente. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Olha só, cumpriu o propósito. Olha o versículo 10. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar forneceram os suprimentos de que necessitavam. Sabe qual é o outro extremo? É que muitas vezes as pessoas vão tentar engrandecer o seu nome em vez de engrandecer o nome do Senhor. E tudo que acontecer na sua vida tem que ser para a honra e glória do Senhor. Você cumpriu o seu propósito, você cumpriu o seu chamado, sabe? Nada mais é do que o seu propósito aqui na terra, ministerialmente. Não é para engrandecer você. Não é para te enriquecer, pastor, pastora, missionário, missionária. Dessa vida nós só podemos levar uma coisa, a nossa fé em Deus e o que nós fizemos dentro do nosso propósito. Agora o que as pessoas querem é que muitas vezes é que nós venhamos engrandecê-la por uma cura. Sabe quantas pessoas, quantos homens de Deus, que são homens de Deus, mas porque foram usados por Deus, pegaram aquele título como o Senhor cristão. Ei, pastor, pastora, missionário, você não está fazendo nada mais do que o que você foi comissionado a fazer. Eu e você estamos fazendo o que nós fomos comissionados a fazer. Dilson Dias, parabéns, meu amigo. Eu te agradeço, mas não é toda a honra ao Senhor. Sabe? Então, o que eu tenho para nós nessa manhã, você que está me escutando, é que todas as dificuldades que viermos a passar,
não é para amaldiçoarmos, mas é para glorificarmos o nome do Senhor. Toda luta. Sabe, em toda dificuldade, você nunca se esqueça de quem você é em Deus. A sua família, ela pertence a Deus. Agora também o outro extremo é quando você for usado pelo Senhor, você também não pegue aquilo para você. Um título, sabe, algo que não é para você, mas para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Isso acontece na sua casa, no seu lar, na faculdade. Sabe, você não precisa ser inimigo de ninguém, mas você precisa ser um homem de Deus. Dar uma palavra de conforto, de confiança. Sabe, isso não quer dizer que todas as vezes você vai estar bem. Você vê aqui que Paulo, ele tinha sido mordido por uma serpente e ao mesmo tempo, com aquela mesma mão, ele estava ministrando cura na vida de outra pessoa. E ele não aceitou nada mais, sabe? Aqui está falando que eles, né, o povo da ilha, prestaram honras, né? E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitavam. Sabe, você ser um homem de Deus não quer dizer que você vai se enriquecer por causa disso, não. Mas tudo é para o Evangelho, para cumprir o propósito, tão somente para isso. Então a palavra que eu tenho para você, meu amado, minha amada, homem de Deus, você que não é cristão também, a palavra de Deus ela é para todos. Diante das dificuldades, não desista. Você vai cumprir o seu chamado. E quando Deus te utilizar, não se engrandeça, porque isso não é seu. É um dom dado gratuitamente por Deus, né? Então, o que eu tenho a te falar é que não desista. Cumpra o seu chamado, cumpra o teu propósito. Sabe, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é com a sua família. Você tem um projeto, você tem um sonho. Sabe, uma outra coisa que Deus está me falando aqui agora é sobre foco. Paulo, ele tinha um foco de onde ele queria chegar. Paulo aqui, ele tinha um foco. O foco dele era chegar a Roma. E muitas vezes é assim em nossa vida. Qual é o seu foco hoje? Seu foco é ter uma empresa, é terminar os seus estudos. Seu foco, sabe, é você liberar um perdão, é você ver aquele parente que você há muito tempo não via. Fernanda, tudo bom? Então, mantenha-se no foco, não saia, sabe, dessa direção. E você vai ter êxito. Mas você só vai ter êxito se você se mantiver no foco. Se você se mantiver, sabe, na mesma direção e não ficar mudando. Então essa é a palavra que eu tenho para nós nessa manhã, uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, sabe? É que nenhuma semente de víbora, né, que está aqui em Atos 28:3, nenhuma picada de serpente ela poderá te tirar do propósito. Isso não é só na vida cristã. Estou te falando que até na sua vida profissional, quantas vezes você desistiu dos seus sonhos porque você achou que aquela situação é muito pesada, você não consegue estudar, você não consegue se concentrar. Está na hora agora. Você que está aí do outro lado, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é de classe média, não importa se você é culto ou se você não é culto. Todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos. Alguns têm projetos eclesiásticos, outros têm projetos, sabe, profissionais, outros têm projetos pessoais. Agora, não é por causa, sabe, de pandemias, de crises, de chicotes,
de tantas dificuldades que nós vamos desistir. Você não pode desistir. Escreva em um lugar qual o seu propósito e Deus será contigo. Deus, Ele sonha com você. Ah, mas Patrícia, eu não creio em Deus. Não importa, Ele crê em você. Deus acredita em você. Deus acredita em mim. Deus acredita em nós. Deus acredita nos nossos sonhos. Sabe quem é que menos dá crédito aos nossos sonhos? Somos nós, eu e você. Quando você sonha, quando você faz um projeto, você faz uma linha, sabe, da onde você quer chegar, Deus, Ele sonha com você. Coloca Deus dentro do seu projeto, dos seus sonhos. Olha, eu quero dizer uma coisa. Eu, há muito tempo atrás, né, Samuel? Eu era ateu. Mas eu tinha um projeto, eu tinha um sonho. E mesmo sendo ateu, eu, na época, isso lá para 93 mais ou menos, né? Eu tinha um foco de terminar meus estudos. Eu tinha um foco. Mas sabe o que é que fez com que as coisas acontecessem na minha vida? Foi manter um sonho, manter um foco. Sabe, queridos, às vezes quantas pessoas estão enfermas e desistem dos seus sonhos, dos seus projetos. Ah, agora acabou, o mundo acabou. A Covid vem e a gente não pode fazer mais nada, não. Você e eu podemos fazer. Tem uma palavra que um pastor amigo meu me falou há 20 anos atrás, que é o seguinte: eu não morrerei. Ele falava assim: você não vai morrer enquanto Deus não cumprir os seus sonhos, os seus projetos na sua vida. É isso que eu tenho para mim e para você. Eu e você não morreremos enquanto o Senhor não cumprir em nós o projeto dele. Ei, Deus vai cumprir todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Focalize, tenha metas. Deus, Ele é contigo. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Leia, sabe, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3 e 4. Também leia o 27. Leia, faça um estudo um pouco sobre a vida de Paulo. Ele tem muito para nos mostrar, para nos dar essa direção para a nossa vida. Sabe, quantas vezes a gente achava que era o bonitão, a bonitona, o intelectual, e as coisas estão acontecendo. Mas hoje, principalmente, sabe, uma das coisas que eu tenho notado com essa enfermidade que está aí, é que não existe preto, branco, rico ou pobre. Quando a doença ela vem, independentemente dos cuidados que você tem, ele não... a gente só tem uma coisa a fazer na nossa vida, é se ajoelhar e buscar a Deus e pedir seu perdão, clamar a Ele, sabe? Então, o que eu tenho para nós nesses dias é que essa oportunidade que nós temos de ouro, como a minha esposa fala, né? Que essa Covid veio para nos deixar muito mais juntos. No contexto geral, hoje, aqui em casa, por exemplo, nós passamos a quarentena praticamente toda jantando juntos, todos, né? Meus filhos, nora, neto, fazendo mesa, né? Tomando café da manhã. Então esse é um momento, não é de você chorar, de desanimar, não, mas é um momento de você pegar na mão da sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, né? Da sua mãe, do seu pai, ou todos que moram juntos, e falar assim: olha, vamos andar mais unidos,
Na verdade, é agora que você tem que mostrar a sua unidade, sabe? Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, sabe? Que Deus esteja te abençoando, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você seja abençoado, sabe? Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua prole, sobre a sua família, sobre todos os seus projetos. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos teus projetos. Deus é contigo. Essa é a palavra. E muito obrigado por você ter assistido, sabe? Você poderá assistir essa live aí. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar ela no meu canal do YouTube. E eu quero deixar meu agradecimento a todos vocês que participaram. Lembre-se, nenhuma serpente pode te tirar do seu projeto. Faça igual Paulo. Sacode a sua mão e a serpente cai no fogo, queima. E se mantenha no propósito, se mantenha, sabe, na direção de Deus. Ana, muito obrigado por estar nos assistindo. Amém? Fique com Deus e que Deus esteja te fornecendo os suprimentos necessários nesses dias. Um abraço, fique com Deus. Tchau.